Meu cordial boa noite para você. Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro. Você acredita que já estamos em setembro? Mas louvado seja Deus pela bênção da vida, pela saúde, pela disposição e também pela alegria de ter você aí desse lado, eu aqui e os anjos entre eu e você participando conosco, dando-nos o conhecimento, dando-nos sabedoria, iluminação, porque o tema de hoje é muito, muito, muito significativo. Nós vamos trabalhar hoje sobre a vida, né, na questão intermediária entre a vida e a morte. E você vai perceber quantas coisas você já estudou previamente e como que agora a gente vai fazendo conexões e uma coisa se encaixa perfeitamente com a outra. Louvado seja Deus por isso e que Deus nos abençoe e que nós tenhamos esta oportunidade, tá bom? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, acione o sininho, que cada vez que a gente começar alguma transmissão do canal de São Caetano do Sul, da Igreja Adventista, você vai receber um alerta de que está começando mais uma programação, mais uma transmissão ao vivo, ok? Quero também, neste momento, aproveitar para pedir a bênção de Deus por você e por mim, e compartilhe também o link com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas através de você, através da sua influência. Olha o poder que tem o seu dedo. Você clicou ali e manda o link e as pessoas acessam e elas vão ficar conhecendo a verdade a respeito da vida, da morte, da salvação e temas afins da Bíblia que nós estamos nesta série Vida Somente em Cristo, tá bom? Você e eu vamos juntos agora, aí onde você está e eu aqui, vamos neste momento orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estar neste momento iniciando mais uma live, onde a tua palavra vai ser o tema central e que Jesus nos dê a bênção do presente que ele prometeu, que nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensinará e nos convencerá da verdade, da justiça e do juízo. Quero apresentar a ti a minha oração em favor da nossa querida irmã Eunice, que encontra-se hospitalizada com bastante cuidado. O Senhor esteja ao lado dela. Orar também pela recuperação plena da nossa irmã Lourdes, que está também, Senhor Deus, em casa se restabelecendo. Minha sogra hoje está hospitalizada também, não passou bem esses dias. Que o Senhor seja com os médicos para que a minha sogra seja restabelecida para a honra, para a glória do teu nome. Senhor, temos também a dona Margarete, o senhor Marcos, seus filhos. Ela se encontra entubada, talvez vivendo momentos delicados da sua existência, e que o Senhor fortaleça esse pai, esse esposo, seus filhos, e que eles sejam, Senhor Deus, fortes e animados. Oro também pelas demais pessoas que estão sendo curadas. Eu quero pedir em favor do meu amigo Valdemir, o Mi, que fez uma cirurgia no pé para que ele consiga voltar às atividades normais. Oro também em favor da Sabrina. O senhor sabe que ela está passando por um momento muito feliz de cura, de restabelecimento. Peço por sua mãezinha, doutora Estela, por sua tia Sônia, e em favor de cada pessoa que vai colocar aqui no nosso chat o seu pedido de oração. Que o estudo da tua palavra neste momento seja esclarecedor e que abra a nossa mente e possamos entender a tua vontade para a nossa vida. Nós oramos humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Que bom que você também está junto nesta live, nesta quinta-feira, dia 2 do mês de setembro de 2021. Como está o tempo passando de maneira bem acelerada, né? Mas isso significa que cada dia que vivemos aqui nesta terra, nós estamos mais próximos do dia em que poderemos estar com Jesus na eternidade. Para isso, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é preparar-nos para o encontro com Jesus. E enquanto Jesus não vem, a gente tem que ir se consolando. Consolando uns aos outros e pedindo sempre a direção divina para que a gente consiga chegar ao lugar onde nós sonhamos um dia estar, que é estar com Jesus.
estar com Jesus na eternidade, mas nós já podemos antecipar as alegrias de estar com Jesus aqui nesta terra. Então, nós vamos hoje estudar um pouquinho esse estado intermediário. Eu sempre costumo compartilhar com vocês a tela, e neste momento, então, nós vamos compartilhar, tá bom? A tela, para que a gente veja o estado intermediário. Talvez alguém possa perguntar, mas o que significa um estado intermediário? Que está no meio entre a vida e também a morte, ok? E nesta série, o nosso tema principal é vida unicamente em Cristo. E hoje nós estamos no estudo número 4. E eu queria que você acompanhasse esse tema, esse estudo, porque ele é de grande importância e de grande relevância para a nossa compreensão. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é lidando com esse problema, né? Com o problema da morte. Porque você e eu fomos criados para viver eternamente. Agora, quando nós pensamos que existe a possibilidade de morrer, essa é uma possibilidade que a gente não gosta de falar a respeito, que a gente gostaria que ela nunca viesse à tona, mas a gente precisa lidar com isso. E a necessidade que nós temos é muito grande. E a Bíblia, ela tem muitas linguagens figurativas, muitas linguagens ilustrativas, muitos símbolos. Até porque este livro foi escrito por cerca de 40 autores diferentes, e na sua composição nós temos autores que eram pessoas simples, humildes, como Pedro, que era um humilde pescador, e temos também pessoas de um nível intelectual mais, assim, apurado, como no caso de Lucas, que era médico, não é? E o primeiro texto que nós vamos ver hoje é do apóstolo Paulo, onde ele fala de maneira muito aberta, porém usando uma expressão que, para mim e para você, é conhecida. É a ideia da didática, né, de você partir daquilo que é desconhecido, aliás, você parte de alguma coisa sólida, visível, para alguma coisa que é abstrata. Então, nessa mensagem de hoje, na nossa live de hoje, o nosso tema vai ser este: a condição da pessoa quando a pessoa passa desta vida para o descanso, né? Então, por meio de que figura a Bíblia representa a morte? E aí, então, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, ele cita para eles a seguinte expressão: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho feito uso deste texto bíblico muito quando eu faço uma cerimônia fúnebre, porque as pessoas, às vezes, estão sofrendo tão somente porque não sabem o que acontece com o seu ente querido que simplesmente faleceu. Paulo, ele explica que a morte ela tem uma simbologia, uma figura, uma expressão bíblica que é comparada, um comparativo a um sono. Daí a razão por que ele apresenta aqui a expressão dormem, aqueles que dormem. Porque essa expressão dormir na Bíblia, ela é recorrente neste sentido do que o texto está dizendo. Vamos ler aqui na própria Bíblia também, 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero que você, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, porque esse texto também de Paulo, ele é muito esclarecedor. No 15, verso 18 e também no verso 20. Eu leio assim: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha aqui a expressão, dormiram em Cristo estão perdidos. Estou lendo no 19 também. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, ele fala, mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Você percebe aqui, Cristo, a primícia dos que dormem. Ele usa a expressão dormir. No capítulo 11 do Evangelho de João, também, essas são citações extras, né, da nossa live de hoje. São João 11 é onde está a história de Lázaro e a sua ressurreição. Vamos ler dois versos, o verso 11 e depois o verso 14. O verso 11 diz assim: disse isto, Jesus, né? Disse isto Jesus aos discípulos, no verso 11. E continuou: nosso amigo Lázaro dorme,
mas vou despertá-lo do sono. Aí veio a conversa dos discípulos e tal. Aí no verso 14, então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Então, durante o sono profundo, a pessoa está inteiramente inconsciente, o tempo passa sem se sentir, e as funções mentais, ativas, quando se tem consciência, ficam inteiramente suspensas, ou seja, não há nenhuma atividade durante a morte. É a primeira coisa que você tem que ter consciência, não é o Mauro que está falando, é a palavra de Deus, é aqui que nós encontramos o fundamento. E é impressionante que mesmo pessoas cristãs que dizem crer em Deus, crer em Jesus, crer no Espírito Santo, crerem na Bíblia, acreditam diferentemente, acreditam que não, que quando você morre, na verdade você não morre, você fica entre o céu e a terra em algum lugar intermediário. A Bíblia não sustenta essa ideia. Nós vamos um pouco mais adiante e entender onde é que os mortos dormem. Olha que pergunta, onde os mortos dormem, não é? Algum tempo atrás, o pastor Fernando Iglesias, meu amigo, ele escreveu um material muito bom, e nesse material ele colocou um tema assim, como vivem os mortos, né? Será que os mortos vivem? E nós temos aqui 2 textos, pelo menos, para a nossa compreensão. Um deles está no livro de Daniel, capítulo 12, onde Daniel fala assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha, se a vida é comparada a um sono, e a morte e sono são parecidos ou são correlatos aqui, quando Daniel fala, porque os mortos, os que dormem, né? Os que dormem onde? No pó da terra ressuscitarão. E você percebe isso no livro de Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 3. Eu vou ler aqui da minha Bíblia também, para que você possa ler da sua também, e até porque esse material fica todo ele disponível na nossa playlist, né? Antes de Isaías vem Cantares, e depois, antes de Cantares, vem Eclesiastes, capítulo 9. Primeiro o capítulo 3, mais na frente nós vamos ver o capítulo 9. Olha aqui, o verso 20 do capítulo 3. Olha o que diz, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Então, nós vamos voltar para o mesmo lugar de onde nós viemos. Por isso que eu disse para você, nós vamos estudando a palavra, e esses estudos que a gente faz anteriormente, ou fizemos anteriormente, eles agora vão criando mais a trama da verdade do Evangelho. Porque aqui remonta a nossa memória para onde? Para Gênesis capítulo 3, porque és pó e ao pó tornarás. E agora, Salomão, falando no capítulo 3, verso 20, eu repito, diz, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Que coisa impressionante! No capítulo 9 de Eclesiastes, também no verso número 10, eu leio assim, na minha Bíblia aqui, tudo o que tiver à mão, faze conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, os mortos vão para o pó da terra e ali não há consciência. Por isso que a Bíblia diz, e o que era pó, volte ao pó, e o fôlego volte para Deus que o deu. Aqui as coisas vão criando cada vez mais significado, sentido, porque anteriormente a gente foi estudando. E eu sempre digo, quando você começa a estudar a palavra, não queira compreender tudo de uma vez. É uma mordida de cada vez. Você mastiga, 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 aí depois você engole para poder digerir bem. Agora, tem uma outra pergunta. A outra pergunta é, por quanto tempo dormirão eles ali, os mortos? Vão ficar ali dormindo no pó da terra? Jó, capítulo 14, Jó fala a respeito disso no seu livro, 14, verso 12. Na verdade, é Moisés quem escreveu o livro de Jó. E nessa narrativa, o servo de Deus, Moisés, escreveu, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Está falando aqui da morte, ou seja, enquanto o céu existir, eles estarão ali dormindo o sono da morte. Porque você tem que entender que nós temos, na história desta nossa vida, nós temos a morte eterna e temos a morte que vai ser a morte escatológica, a morte por conta do pecado.
Mas quando as pessoas ressuscitarem na volta de Jesus, os que ressuscitarem na primeira ressurreição, e é o que nós vamos falar na próxima live da quinta-feira, dia 9, se Deus quiser. Não perca, hein? Nós vamos falar sobre a ressurreição, mas de maneira mais ampla do que nós já vimos anteriormente. Então, os que morrem, eles ficam ali o tempo todo. Enquanto existirem os céus, eles ali ficarão, ok? Mas até quando vai ser isso? Na próxima semana nós vamos falar sobre isso aí. Aí, Jó tinha uma esperança, alguma coisa assim muito significativa, e a pergunta é, o que Jó esperava que aconteceria após a sua morte? No capítulo 14, verso 14, ele diz, morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Ele pensava que ao morrer alguém viria no seu lugar substituir, mas não é assim. Porque os mortos sabem que hão de morrer, mas os vivos não sabem coisa nenhuma. E o Jó pensava que ele seria substituído. E no capítulo 17, o verso 13, ele fala assim, olha, se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama. O que ele está dizendo aqui? Quando ele fala da sepultura por minha casa, seria a morada definitiva dele ali, no jazigo, na sepultura, na tumba, lá no cemitério, ok? O termo original no hebraico para sepultura, em hebraico, é Sheol, que significa, entre outras coisas, um lugar escuro, côncavo, subterrâneo, é empregado com referência à habitação dos mortos de maneira generalizada, sem distinção entre mortos bons e maus. Ok? O Sheol, a sepultura, é para todos, bons e maus, porque as pessoas boas morrem, as pessoas más também morrem, as pessoas ricas morrem, as pobres morrem. A morte e o tempo são as mais democráticas de todas as coisas que nós podemos perceber. Ela atinge todos de maneira igual. Alguns de uma forma, outros de outra, mas a morte chega para todos nós. Ela é democrática. O tempo a todos é igual e também a morte é para todos. Quando a gente cessa, não importa a maneira como você perceba a morte, ela chega. Agora, é ruim pensar a respeito disso sem ter o quê? Uma esperança. Então, a mesma palavra é outras vezes traduzida por inferno. Então, algumas versões modernas da Bíblia, para não ter de escolher entre uma palavra e outra, que é sepultura e inferno, deixam a palavra como está no original. A palavra é Sheol. Já o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, fazem o mesmo com a palavra correspondente, que é Hades, no Novo Testamento. O mesmo que fazem com o Velho Testamento, fazem com o Novo. Sheol, no Velho Testamento hebraico, e Hades, ou Hades, no Novo Testamento, no grego. Convém lembrar que inferno, no Velho Testamento, sempre significa Sheol, isto é, um lugar de trevas e silêncio, e não de tormento em fogo. Deu para entender? A ideia de inferno, como descreveram para você e para mim, um lugar que a pessoa morre ali, morre e vai para ali e tal, isso tudo é falácia, é mentira. Não existe. Este conceito é uma ideia pagã, não combina com o caráter do eterno Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, no Velho Testamento, você tem a palavra Sheol, que é sepultura ou inferno, e no Novo Testamento você tem a palavra Hades, ou Hades, como queiram pronunciar, que também tem mesmo aqui inferno ou sepultura. Jesus mesmo diz que as portas do Hades, do inferno, não prevaleceriam contra ele, por isso que ele ressuscitou dentre os mortos. Ok? Temos ainda uma outra questão em relação à morte, né? No estado da morte, o que a gente sabe acerca dos que ficaram vivos? Olha só, Jó 14, verso 21, Jó também fala assim, olha, os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. Ele, aqui, é o falecido. Os seus filhos são humilhados, e o falecido não percebe. Ou seja,
o morto só deixa para você memória, lembrança. Por isso que Paulo falou no começo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que agora dormem. Há um ano e meio, mais ou menos, no começo da pandemia, eu estava fazendo compras numa quinta-feira, como hoje, no mercado aqui perto da minha casa, e encontrei uma senhora muito triste. E quando você vê assim as pessoas, você fica tocado, né, por sensibilidade e tudo. E eu ouvi que eu estava escolhendo ali as verduras, os legumes, essas coisas, e essa senhora encontrou, essa senhora triste falou com uma outra senhora amiga dela. E ela falou: meu pai morreu, eu estou muito triste, estou preocupada com ele, será que ele não está passando frio, será que ele não está com fome? E eu fiquei observando, falei, como sofrem as pessoas quando elas não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho. Eu não quero com isso amenizar a dor e o sofrimento alheio, porque a morte ela é cruel. Eu lembro quando eu perdi minha mãe, eu lembro quando eu perdi meu pai. Meu pai morreu em 1989, minha mãe morreu em 2010. Eu tive que sepultar o meu pai, eu tive que sepultar a minha mãe, e tenho feito muitos sepultamentos. É muito triste. Agora, nós temos que entender uma coisa: sofrimento não é para quem morre, porque os mortos estão num estado intermediário. Mas, pastor, que estado é esse? É um estado de inconsciência, é um estado de alheio, entendeu? Eles não sabem nada do que está acontecendo. Ah, mas o meu pai está lá em cima, está olhando por mim. Esquece isso. Isso não existe. Não tem ninguém lá em cima no céu, a não ser Deus, os anjos e uma turminha especial. Lá está Moisés, que Deus restou dos mortos. Lá está Elias, que Deus o levou num carro de fogo. Lá está quem mais? Lá está Enoque, que andou com Deus. Entendeu? Moisés morreu e ressuscitou. Elias levado numa carruagem. Enoque foi trasladado para o céu. E também estão lá algumas pessoas que ressuscitaram com a ressurreição de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, é uma alusão àqueles que foram ressuscitados pelo poder da ressurreição de Jesus. Sepulcros se abriram, diz o livro de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Então, querido, eu quero que você entenda, não fique triste pensando no sofrimento do seu ente querido. Você tem o direito de lamentar, de sofrer com saudade, mas não preocupe-se de maneira alguma que o seu ente querido esteja passando fome, frio ou sendo atormentado no fogo do inferno. Deixa eu falar para você. Você tem um parente que foi sangue ruim, como alguns dizem? Alguém que foi da vida do crime, da violência? Pois é, não está num lugar sofrendo tortura. Não está. Está no mesmo lugar que estão qualquer pessoa, que estão quaisquer pessoas que tenham morrido desde Adão até o dia de hoje. Estão aguardando o momento da ressurreição. Agora, eu não posso dizer para você, nem garantir para você, que vai ser na primeira ou na segunda ressurreição, porque só Deus pode dizer isso. Eu não sei. Compartilhe isso com as pessoas que você ama. Diga para elas: olha, a palavra de Deus, o que diz é assim. E peça para essa pessoa assistir do começo ao fim para entender todo o enredo, toda a narrativa que a palavra de Deus nos dá. Beleza? Então vamos lá, compartilha aí, dê o seu like, faz o seu joinha, tá bom? Vamos adiante um pouco. Então nós vimos aqui que o morto tem os seus filhos aqui, né? Já morreu, mas os filhos ficaram. Os filhos recebem honra e este morto não sabe. Os filhos são humilhados e também o pai que morreu, a mãe que morreu, não nem percebe. Por quê? Porque os mortos não têm essa condição. Agora, aqui está algo muito importante que o salmista diz no Salmo 146, o verso 4, o que acontece na morte aos pensamentos do homem? Ei, olha o que diz aqui. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Porque nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Querido, quando você morre, a vida não para. Os carros continuam indo e vindo, os aviões continuam voando de um lugar para o outro, a sua família continua vivendo, lógico, com mais tristeza. Mas nós temos que entender que a morte
ela vem como o salário do pecado, conforme nós vimos a semana passada, vida somente em Cristo, Romanos capítulo 6, verso 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. Não o seu pecado ou o meu pecado, mas o pecado de Adão e Eva que foi sendo transmitido de geração em geração até o fim. E a última coisa a ser vencida nesta história do pecado é a morte. Paulo fala, o último inimigo a ser vencido é a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão. Então, você precisa entender com clareza o que a Bíblia ensina a respeito disso. Não vá na onda de seres humanos. Porque tal pessoa escreveu, tal guru. Para com isso, querido. Sabe por quê? A verdade está na palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem pessoas que estão presas a crendices e ideias que os fazem sofrer e muito. Vem para a Bíblia. Vem com a gente, vamos juntos examinar, buscar, aprofundar, a enraizar melhor a nossa fé, porque se nós estivermos arraigados em Cristo Jesus, poderão surgir problemas ou dificuldades. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos adiante na pergunta número 8, os mortos sabem alguma coisa? Ei, este verso aqui, ele é um verso muito, muito consistente. Olha para você ver, leia comigo, consegue ler? Acompanha, vamos ler juntos? Vai lá, lê comigo agora, por favor, tá bom? Você consegue fazer esse exercício? Então vamos ler juntos, vamos lá. Os vivos, vamos juntos? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os vivos, eu, você, a gente sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar pela morte. Salmo 23, lembra? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Qual é o medo que você sente? Se você sente medo, está faltando confiança e fé em Jesus. Ele prometeu que ele é o seu e o meu pastor, e nada nos faltará. Glórias a Deus por isso. E o texto está dizendo que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem nada, não sabem coisa nenhuma. Tá ok? Eles só receberão a recompensa quando? Quando Jesus voltar. E aí vem uma outra pergunta. E os mortos, têm alguma participação nas coisas aqui da terra? Voltando aqui a Eclesiastes 9, o verso 6, diz o que diz? O amor, ódio e inveja, para eles o quê? Pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Consegue ver a entrelinha desse texto? Se a pessoa continuasse consciente após a morte, ela teria conhecimento do progresso ou da desonra de seus filhos. Entretanto, Jó diz que o morto não sabe nada disso. E aqui Salomão concorda com ele. E não somente isso, viu? Mas na morte, uma pessoa perde os atributos do espírito. Amor, ódio, inveja, os sentimentos de uma maneira geral, não é? A pessoa torna-se, portanto, é claro e evidente para nós, que os seus pensamentos perecem e que nenhuma participação mais pode ter com as coisas deste mundo. Mas se, como alguns pensam, e como alguns ainda defendem e sustentam, as faculdades do pensamento humano continuam depois da morte, ele vive, então. E se a pessoa vive, precisa estar em alguma parte. E a pergunta é, onde é que está? No céu ou no inferno? Se ao morrer a pessoa vai para qualquer desses lugares, qual a necessidade que haveria de um juízo no futuro, sendo que nós já estudamos sobre o juízo? Ou, quem sabe, a necessidade de uma ressurreição? Ou até mesmo, para que a segunda vinda de Jesus, se as pessoas já receberam a sua recompensa? Se o juízo não ocorre por ocasião da morte, mas o homem entra logo no prazer, na alegria, no gozo de sua recompensa, então a recompensa ela vem antes do julgamento. E aí haveria a possibilidade
de alguns, ao morrerem, irem para um lugar errado, porque não foi julgado ainda, havendo depois a necessidade de serem mandados para outro lugar, depois de haverem estado na bem-aventurança do céu, ou, quem sabe, nos tormentos durante séculos lá do inferno, como algumas pessoas querem crer. Deu para entender? Então, basta você raciocinar. E aí, a gente vê as pessoas, nós vamos fazer uma missa de sétimo dia. Ok. Estou falando para alguém aqui que já pediu para rezar uma missa de sétimo dia para um parente. Vem cá, qual o objetivo da missa de sétimo dia? Você vai orar pela pessoa que já está morta? Se a pessoa não sabe nada mais, aí você vai e aprende, através dos estudos, de que Jesus subiu ao céu, que ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, foi sepultado, ressurgiu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se ele vem para julgar, como é que uma pessoa pode ser mandada para o inferno e outra para o céu, se ainda não foram nem julgados ainda? Deu para entender o raciocínio? Mas as pessoas parecem que não querem gastar tempo para raciocinar ou não querem cair na realidade que elas estão sendo iludidas, que elas estão sendo ludibriadas. E o pior, ludibriadas por pessoas que se dizem líderes religiosos. Eu não sou melhor que ninguém, mas ai de mim se eu não pregar a verdade, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Algumas verdades, elas são um pouco mais difíceis de serem faladas. Eu entendo isso. Mas não é porque elas são difíceis de serem faladas que elas devem ficar ocultas. Porque isso aqui é uma questão de vida ou morte. Por isso Paulo fala, irmãos, eu não quero que vocês fiquem ignorantes acerca dos que dormem. Então, todas as pessoas que morreram até agora, não tem ninguém no conceito que nós aprendemos de um inferno. Mas está lá no céu, não sei o quê. Para com isso, não tem ninguém no céu, não. Ninguém vai antes de ninguém. A Bíblia diz isso, que todos vão ressuscitar, alguns para a vida e outros para a morte. Agora, para onde nós iremos da ressurreição, não é Deus quem vai determinar. É a nossa escolha. Deus, ele lamenta quando as pessoas não querem, ele não pode forçar, mas cada um vai ter que responder por si mesmo diante de Deus. Por isso que o evangelho é pregado, por isso Jesus não voltou ainda. O Senhor não retarda a sua promessa. Talvez seja por causa de você que ainda não entregou o seu coração a Jesus. Ei, que tal você pensar um pouquinho a respeito dessa sua entrega ao Senhor Jesus? Bom, vamos voltar um pouquinho para o livro dos Salmos, o capítulo 115, verso 17. Porque o salmista diz aqui alguma coisa em respeito a Deus e os mortos, e o louvor. Ele fala assim, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Aqui você vai perceber uma forma poética em que uma frase ela endossa a outra, ou ela dá robustez à outra. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Quem é que desce à região do silêncio? Os que morrem. Então, a segunda sentença, ela reforça a primeira sentença, entendeu? Os mortos não louvam a Deus, não louvam ao Senhor. Por quê? Porque os mortos não sabem coisa alguma. Aí ele repete e fala assim, nem os que descem à região do silêncio. Se você não entende de uma forma, você vai entender de outra. O que é o silêncio? É a ausência de qualquer som. Acabou. Tudo que a gente tem que fazer quando uma pessoa morre é lamentar, tomar as providências, fazer um funeral digno e sepultar o nosso ente querido e lembrar das boas coisas que esta pessoa deixou para que nós pudéssemos ter uma boa memória a respeito. Está claro para você isso? Não sou eu quem está dizendo, querido. É Deus. Compartilha isso com seus amigos, dê o seu like. Mande uma mensagem para nós no chat. Tá bom? Vamos um pouquinho mais ainda aprofundar. O morto sabe alguma coisa acerca de Deus? Olha o que diz aí Salmo 6, verso 5. Na morte não há recordação de ti. Por quê? Queridos, na morte não há nem sequer lembrança de Deus. Como já se viu, os ensinos bíblicos apresentam os mortos
como estando a dormir. Caso os mortos estivessem no céu ou no inferno, Jesus teria dito, nosso amigo Lázaro adormeceu? Será que Jesus fala assim, Lázaro adormeceu? Ele fala, não, Lázaro está lá se ardendo no fogo. Ele não falou isso. E se fosse assim, chamá-lo à vida teria sido roubar a ele da bem-aventurança do céu, a que tinha direito. Percebe? Agora, veja você que interessante. Existe a parábola do rico e de Lázaro. Este Lázaro aqui não é o Lázaro do capítulo 11 de João, tá? É um outro Lázaro do capítulo 16 de São Lucas. Ali foi apresentada para ensinar um conceito, uma ideia. Não o estado consciente da morte, mas que a riqueza de nada servirá no dia do juízo, a menos que haja sido usada essa riqueza para fins retos e para fins benevolentes, e que a pobreza também não exclui ninguém da salvação, não exclui ninguém da eternidade. Ser rico ou ser pobre não é motivo nem de perdição e nem de salvação, mas depende muito da minha atitude em relação à minha condição socioeconômica. Vamos à frente um pouquinho mais. Mas não estão no céu, então, os justos mortos? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz em Atos 2:34 que Davi não subiu aos céus. Se Davi morreu e não subiu aos céus, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não durante os seus erros, mas antes dos seus pecados, antes ou depois que ele se arrependeu, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, não tem gente no céu, a menos aqueles que eu falei para vocês. E o que precisa acontecer antes de os mortos poderem louvar a Deus? Olha o que o profeta Isaías disse no Velho Testamento. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Está falando aqui da ressurreição. Aí ele fala, despertai e exultai os que habitais no pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Quem são os que habitam no pó? Os que morreram. Mas quais os que morreram? Todos. Os salvos e os perdidos. Só que haverá o chamado da ressurreição. Cada um na hora certa. Os que fizeram o bem para a vida eterna e para a recompensa eterna. E os que fizeram o mal para a destruição. Porque diz aqui, o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida e a terra dará à luz os seus mortos. Deu para entender o que vai acontecer? Nós vamos ressurgir. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu, às vezes, converso com a minha esposa, de vez em quando eu repito para ela não esquecer. Nós temos um tratado, ela falou assim para mim, bem, se eu morrer, eu quero ser cremada. Eu falei para ela, eu não tenho vontade de cremar você não, mas é um pedido. E eu falei para ela, e se eu morrer antes que você, coloca uma plaquinha bem feitinha no pé do caixão, assim, ó. Aqui vai um homem contrariado. Eu não gostaria de morrer. Mas não está em mim esse poder de ficar vivo. Eu sei que eu vou viver com Jesus. Isso eu sei, porque ele me prometeu, me convidou. Eu estou com um convite carimbado para ir. Só vou perder esse convite se eu escolher perder. Porque um lugar está preparado para mim. E um lugar está preparado para você. Você só perde por escolha sua. Eu de você não perderia, jamais. Estamos falando de esperança. Então, o profeta Isaías fala aqui que os nossos corpos, inclusive o dele, os cadáveres, né, viverão e ressuscitarão. Como é que o cadáver vai viver e ressuscitar? No momento em que a terra der os seus mortos. Aí ele fala, despertai e exultai os que habitais no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Está claro para você? Deus nos fez a sua imagem e nos fez a partir do pó da terra. Gênesis capítulo 1, 26 e 27, Gênesis capítulo 2, os versos 5 em diante ali, formou Gênesis capítulo, deixa eu ler direitinho aqui que eu não quero falar errado para você, por favor, espera aí. Gênesis capítulo 2, versos, eu falei verso 5, né? É isso mesmo. Em diante. E em especial, diz aqui, não havia nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, um vapor subia. Aí no verso 7 diz, Gênesis 2:7,
Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Oh, glória a Deus por isso. Eu não vim do macaco, eu vim das mãos de um Deus criador. Não somos frutos de uma evolução ou de uma coisa que tenha uma teoria que não tenha sustentação. Tudo bem, a ciência diz que o homem evoluiu. Eu, pelo contrário, percebo que o homem está regredindo cada vez mais. Olha o que o homem tem feito. O que o gênero humano é capaz de fazer. Entendeu? Vamos um pouquinho mais adiante. Então, o pó, aqueles que morreram e foram para o pó, a terra dará os seus mortos. Olha só. Davi, ele tinha uma manifestação assim de um desejo muito grande. E ele fala aqui de que maneira, né? Que circunstância Davi iria se satisfazer. Ele diz assim, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando? Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Por quê? Porque quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com um corpo glorificado. Amém? Que privilégio. É ruim, sabe, uma pessoa morrer sem Deus. É triste quando isso acontece. Mas quando a gente morre em Cristo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte do justo. O que significa isso? É porque Deus sabe que aquele está reservado para amanhã da ressurreição. O ímpio, infelizmente, ele deixa Deus de lado. Bom, nós temos que partir para o final da nossa live de hoje. Queridos, se não houvesse ressurreição dos mortos, o que aconteceria com aqueles que dormem em Cristo? Bom, 1 Coríntios capítulo 15, nós já lemos um pouco 1 Coríntios, né? Aqui diz, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que acontece com a nossa fé? É vã a vossa fé. E o que mais? E ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí Paulo acrescenta, e ainda mais. Os que dormiram em Cristo pereceram. Percebeu aí? Que aqui, se não houvesse ressurreição, nós passaríamos só por uma vida só e acabou. Mas nós temos a esperança da vida eterna, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E quando que vai acontecer essa ressurreição dos justos? Aí diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Leia comigo. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de quem? De Deus. O que acontecerá? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós temos a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é quando ouve-se a voz de Deus, a ordem. Então, nós vamos ouvir a voz de Deus chamando os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, e a terra vai dar os seus mortos, e nós viveremos para sempre e subiremos para estar com ele nas nuvens. Se, como é declarado em Eclesiastes 9:5, os mortos nada sabem, eles não têm conhecimento algum da passagem do tempo. 6.000 anos passados na sepultura não são para o morto mais do que um piscar de olhos. Para eles, o estado consciente, que é o nosso único meio de medir o tempo, não existe mais. E vai parecer para eles, ao acordarem, que o tempo não passou. E nisto consiste o mais confortador pensamento da doutrina bíblica do sono da morte, isto é, que na morte não há consciência da passagem do tempo, ok? E então, querido, eu quero dizer para você que Deus te abençoe ricamente e que você esteja preparada e preparado para o momento da volta de Jesus. Nosso próximo tema, no dia 9 de setembro, com a graça de Deus, vai ser este, as duas ressurreições. E eu gostaria de dizer para você que, para mim, será um privilégio muito grande compartilhar com você esta nova live na próxima quinta-feira. Ok? Amanhã, sexta-feira, nós teremos Recebendo o Sábado em Família e o meu desejo é que você esteja conosco a partir das 18h30. Você está disposto a se preparar para a volta de Jesus? Quem tem o Filho tem a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Posso orar com você? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos dando a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar presente
moldando e modelando esta palavra no coração e na vida de cada um dos teus filhos que acompanham a gente neste momento por esta live. Dá-nos uma noite feliz de repouso e que possamos saber claramente que os justos hão de ressuscitar no dia em que Jesus voltar, que os mortos não sabem coisa alguma, que nem tem sofrimento algum, que não existe um lugar de tormento, mas sim um lugar do silêncio, a escuridão, as trevas, a morte. É isso que nós te rogamos, Pai, que nos dês esta segurança e essa certeza, para que não vivamos no engano, mas sim no caminho da certeza. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Eu quero mandar o meu abraço para você e a gente se encontra logo, logo, amanhã. Mas a quinta-feira que vem nós teremos mais e muito mais. Fique com Deus. Uma boa noite. Um bom descanso para você. Tchau, tchau.